Aloha, salve salve galera, sejam muito bem-vindas, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Ivan Rocha e no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês o quanto a gente paga de imposto sobre o nosso salário aqui na Alemanha e quais são os impostos que a gente paga. Então, se você tem a pretensão de morar na Alemanha e quer saber quanto se paga de imposto, ou se você já mora, recebe seu contra-cheque e não faz a menor ideia do que está escrito, esse vídeo é para você. Já deixa o seu like, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal e, sem delongas, sem demoras, vamos ao vídeo. Primeiramente, eu peguei um exemplo genérico, então eu vou chamar ele de Max. O Max, ele é engenheiro e ganha em torno de 6.000 euros por mês. E os valores que aqui são apresentados, eles mudam anualmente. Então a gente está em 2020, quase em 2021, pode ser que ano que vem alguns percentuais aqui sejam modificados. Então é só para você ter uma ideia e recomendo você pesquisar na internet cada um desses impostos para ver, dependendo do ano em que você estiver vendo esse vídeo, quanto respectivamente de imposto a gente paga. Além disso, a gente tem aqui na Alemanha o Grundfreibetrag, do qual até esse limite as pessoas não precisam pagar imposto, né? Não estão livres de impostos. Então o Grundfreibetrag daqui é de 9.408 euros. Então vamos começar com o contra-cheque do nosso amigo Max. Então o Max engenheiro, 6.000 euros por mês. O primeiro imposto que a gente paga sobre o salário que a gente recebe é chamado de Lohnsteuer. O Lohnsteuer ele depende de alguns fatores, como por exemplo o estado civil e os filhos, se você é casado, se você é solteiro, se você tem filhos ou não. Eu, quando cheguei na Alemanha, estava solteiro e pagava mais impostos pelo fato de eu ser solteiro. E aí a gente tem classes de impostos, né? A gente chama de Steuerklasse, diferentes de acordo com o estado civil e se cada um tem filho ou não. Bem, então são 6 Steuerklasses que são diferentes. A número 1 é para solteiro, a número 2 é para pai e mães solteiros, número 3 e 5 é para casados, onde geralmente 3 entra quem ganha mais no casal e 5 quem ganha menos, para poder, respectivamente, balancear essa questão dos impostos. O 4 geralmente são casais que ganham aproximadamente o mesmo valor e ambos ficam na classe 4. E a classe 6 são casados onde uma pessoa tem mais de um emprego. No caso do Max aqui, ganhando 6.000 bruto por mês, sendo solteiro, só de Lohnsteuer, ele paga 1.367 euros e 58 centavos. Se o Max fosse casado na classe 3, ele pagaria 875 euros e 16 centavos. O que a gente já deduz nessa primeira conta? Sendo solteiro na Alemanha com 6.000 euros de salário, são 22,7% só de Lohnsteuer. Depois, se você for casado, no caso aqui o Max é casado, ele entra com 14,5%. Então é uma diferença aí já bem interessante, né? Já razoavelmente grande, de 8, 9% entre ser casado e ser solteiro na Alemanha. Então esse é o Lohnsteuer. Em segundo lugar, a gente tem a Solidaritätszuschlag, que é um imposto que foi implementado em 1991 para ajudar na reunificação da Alemanha. Esse é um imposto que a partir de 2021 ele vai cair, então não vai ser mais pago, não vai ser necessário mais o pagamento dele, mas por enquanto, por efeito do nosso cálculo em 2020, a gente ainda paga a Zoli, que a gente chama. E ela é 5,5% sobre o Lohnsteuer. Então existem alguns impostos aqui, eu vou colocar um quadrinho aqui do lado, onde a gente tem que analisar que alguns impostos são pagos sobre o Lohnsteuer e alguns sobre o salário bruto. Então, essa é a concepção, é a estrutura do imposto sobre o salário na Alemanha. Então, a Solidaritätszuschlag do Max, considerando ele solteiro, vai ser de 75,21 euros, 5,5% sobre a Lohnsteuer. Se ele fosse casado, ele pagaria 48,13 euros. Então esse é o segundo imposto. Terceiro imposto, e esse é opcional, chamado de Kirchensteuer. É um imposto que você paga
e o dinheiro vai para a igreja. Então, quando você se registra, faz o seu aumento na Alemanha, você diz se você gostaria de se registrar na igreja, e aí você diz a sua denominação, católico, protestante ou outros. Ou você pode se declarar confessionlos, você não vai pagar imposto sobre a Kirchensteuer. A Kirchensteuer ela é de 9% sobre a sua Lohnsteuer. Então, mais uma vez, no caso do nosso amigo Max solteiro, ele pagaria aí 123,08 € só de taxa para a igreja, de imposto para a igreja mensalmente. No meu caso, tanto eu quanto a Ana, minha esposa, nós somos confessionlos, então a gente não paga a Kirchensteuer. Próximo imposto deduzido do seu contra-cheque é a Krankenversicherung. O que é esse nome, Ivan? Esse nome doido? Esse é o seu plano de saúde. Então, se você for gesetzlich, né, se você estiver registrado com um plano de saúde público, isso vai ser descontado do seu salário. E aí, esse imposto, no caso, ele não é sobre a Lohnsteuer, ele é sobre o seu salário bruto. É de 7,85%, pode variar um pouquinho, né, sobre o seu salário bruto. E nesse caso aqui, na verdade, são 14,6%, porque o seu empregador, ele paga também o mesmo percentual em cima do seu salário. Lembrando que aqui na Alemanha existe um limite sobre o Krankenversicherung e o Pflegeversicherung, que eu vou falar um pouco mais adiante. E esse valor é, neste ano, de 4.687,50 €. Tudo acima disso, do seu salário bruto, ou seja, se você ganhar mais do que esse valor, não vai ser descontado mais do que isso. Então, essa é chamado de Beitragsbemessungsgrenze. O ano que vem, de 2021, vai ser de 4.837,50, ou seja, a gente vai pagar mais imposto ainda. Então, no caso aqui do nosso amigo Max, ele vai pagar 363,28 €. O próximo, como eu mencionei anteriormente, é a Pflegeversicherung. Ele é uma extensão do Krankenversicherung e ele também respeita esse Beitragsbemessungsgrenze. E ele é no valor de 1,52% sobre o seu salário bruto, aonde, se você tiver mais do que 23 anos e não tiver filhos, você vai pagar um pouquinho a mais de 0,25%, dando um total de 1,77%, aproximadamente 1,8%. No caso aqui do Max, ele vai pagar de Pflegeversicherung 83,20 €. Bem, já falamos do Lohnsteuer, da Zolle, da Kirchensteuer, da Krankenversicherungssteuer, da Pflegesteuer e agora a gente vai falar do nosso Renteversicherung. Então a Renteversicherung, ela é um imposto para a sua aposentadoria, então é a sua previdência social. E aqui a gente paga 9,3% em cima do salário bruto, tá? Não tem aquele limite, né, de Beitragsbemessungsgrenze nesse caso, então são 9,3%, aonde o empregador também paga 9,3% em cima do seu salário bruto. No caso do Max, ele vai pagar de Renteversicherung 558 €. E aí vem a pergunta, acabou, Ivan? Não, ainda não acabou, existe mais um chamado de Arbeitslosversicherung, que é um imposto que você contribui caso você venha a ficar desempregado e peça auxílio do governo, e aí esse imposto também é descontado no seu contra-cheque. Ele é de 1,2% sobre o seu salário bruto. No caso do Max, a gente tem aqui 72 € que ele vai contribuir mensalmente. Bom, então vamos fazer a conta agora final do salário que vai sobrar do Max no fim do mês, considerando que ele ganha 6.000 € bruto. Primeiramente, a gente tem aqui um neto de 3.357,64 €, incluindo a igreja do Max solteiro. Considerando o Max casado e pagando a taxa da igreja, ele fica no final do mês com 3.921,46 €. Então a gente vê uma diferença de quase 600 € sendo solteiro ou sendo casado no que se refere ao pagamento de imposto. Ou seja, nesse caso aqui,
ele paga 35% de imposto. Então a diferença entre casado e solteiro no final é cerca de 10%. Lembrando que, claro, tem que ver ainda a outra pessoa, quanto ela vai pagar, quanto ela está contribuindo, sendo que a classe 5, né, do parceiro faz com que a pessoa pague um pouco mais de imposto. Quem está na classe 3 paga menos, quem está na classe 5 paga um pouco mais. E aí no fim do ano, quando você faz a declaração de imposto de renda, ou no meio do ano, no caso aqui na Alemanha, você vê se você precisa pagar imposto a mais ainda para o governo, porque você recebeu mais do que você pagou, ou se o governo vai te devolver algum dinheiro. Então isso aí também é um papo para um outro vídeo, uma outra história. Bem, já sabe, se gostou do vídeo, deixa o like. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Me siga no Instagram, eu tenho sumido um pouco aqui do YouTube, eu sei, gravando vídeo com menos frequência, em função da carga aí de trabalho que a gente está tendo com a Alemanha Investimentos. Então quero aproveitar e convidar você a seguir também o nosso perfil no Instagram, Alemanha Investimentos, onde eu e o Alex, meu amigo, a gente está trabalhando aqui, ajudando os brasileiros a começarem a investir aqui na Alemanha, e em breve aí a gente tem várias novidades para vocês. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Para um contato mais direto, já sabe, me siga no Instagram, Viagens e Vistos, me manda um e-mail, viagensevestos@yahoo.com, e um beijo, um abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau!